Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Craft Beer Pie, Dicas Gerais, né? Na aula de hoje nós verificaremos como que nós vamos fazer a interligação aí de um equipamento 110 volts no nosso painel que estaria operando em 220 volts, né pessoal? Vale lembrar que quando vocês estiverem assistindo um vídeo que tiver esse fundo na cor grafite aqui, significa que nós estamos numa aula de dicas gerais, tá? Pessoal, é bem simples, né? Se nós estivermos operando o sistema aí 220 volts, eu coloquei aqui, como se estivesse dentro do meu painel, né? Um borne azul para a fase 1, um borne verde para a fase 2 e um borne branco onde eu vou ligar o meu neutro, né? Então, por exemplo, pessoal, eu poderia puxar aqui duas fases, uma da fase 1, uma da fase 2, né? Aqui, o cabo identificado aqui pela cor vermelho e amarelo, né? Eu alimentaria a minha fonte e da fonte eu alimentaria aqui a minha interface, por exemplo, né? Para alimentar minha resistência, puxaria uma fase e ligaria direto lá na resistência e a outra fase eu estaria ligando no meu relé de estado sólido e do relé de estado sólido para minha resistência também, né? Agora, imagine que eu tenha, por exemplo, uma geladeira 110 volts ou até mesmo uma bomba aí 110 volts. Então, o que eu vou ter que fazer para eu não precisar comprar outra geladeira, para eu não precisar comprar outra bomba 220 volts, né? O que basta eu fazer, pessoal? Eu coloco mais um borne no meu painel, onde eu vou ligar o neutro. E, por exemplo, eu puxo um fio aqui, no caso eu representei pela cor branca, eu puxo um fio aqui do neutro, ligo na minha geladeira, puxo outro fio do neutro aqui, ligo na minha bomba. E pego uma das duas fases, no caso aqui eu representei pela cor vermelha, ligo ela no meu relé e do relé para minha geladeira. Puxo outro fio, ligo no outro relé e do outro relé para minha bomba. Então dessa forma, pessoal, mesmo que eu tenha um painel operando em 220 volts, eu consigo interligar aí um equipamento em 110 volts. Vale ressaltar, pessoal, que nós teremos dentro do nosso painel, por exemplo, nós vamos ter aí uma fase, duas fases, o neutro e mais o terra. Então convém a gente utilizar fios de cores diferentes, né? Então, por exemplo, eu costumo utilizar para uma fase fio vermelho, para outra fase fio amarelo. E no caso para o neutro eu coloco um fio branco, que são cores de cabos aí que você costuma comumente encontrar em qualquer loja de material elétrico, né, pessoal? E eu costumo também, eu apenas não representei aqui, eu costumo utilizar um fio verde para fazer o aterramento, tá? Que é muito importante a gente fazer o aterramento, tá? Outra pergunta que um inscrito do canal me fez foi a seguinte: por que eu recomendo que o nosso sistema funcione em 220 volts? A minha resposta é a seguinte, pessoal: principalmente para resistência, que é o nosso equipamento aí que vai consumir a maior corrente, né? Por exemplo, nós vamos ter aí resistência de 5.000, de 7.000, de 2.000 watts. Então, principalmente a resistência, pessoal. Olha só, se eu pegar uma resistência de 5.000 watts, utilizando uma tensão de 220 volts, eu vou dividir 5.000 por 220, o que vai me dar um resultado de 22,72 amperes. Isso significa que, para eu ligar essa resistência no meu sistema Craft Beer Pie, eu vou ter que utilizar um relé de estado sólido e vou ter que dimensionar os meus cabos considerando 22,72 amperes. Agora, isso se eu tiver somente uma resistência. Olhe no exemplo abaixo aqui, se eu tiver um sistema operando em 110 volts. Olha só, eu vou pegar minha resistência de 5.000 watts, vou dividir pela minha tensão, que é 110 volts, e como resultado eu vou ter 45,45 amperes. Ou seja, eu vou ter que colocar um relé de estado sólido, mas que aguenta uma carga maior, ou seja, já vai ser mais caro o meu relé de estado sólido, e eu vou ter que dimensionar também o meu cabeamento para aguentar esses 45 amperes. Então, pessoal, é por isso que é muito mais vantajoso a gente utilizar um sistema operando aí a 220 volts, tá? Mas como eu expliquei no slide anterior, nada impede que mesmo que eu esteja utilizando o sistema a 220 volts, que eu consiga ligar um equipamento aí que opere em 110 volts. Pessoal, hoje realmente foi uma aula bem curta, né? Foi
Apenas uma dica aí para a gente poder ligar o equipamento, né? Se algum inscrito no canal, alguém que veja um vídeo aí quiser postar qualquer dica ou qualquer sugestão, basta postar que na medida do possível eu posto aqui um vídeo para explicar direitinho. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo.